Irmãos, nós vivemos em momentos onde nós começamos a questionar algumas coisas que acontecem. Nós começamos a ver, inclusive, como o salmista, no capítulo de número 37, faz um questionamento sobre a prosperidade daqueles que são ímpios, daqueles que são maus. E nós vemos isso acontecer constantemente. Eles se desenvolvem, se fortalecem, eles vencem, eles prosperam. E nós nos questionamos, o que eles fazem para levar à prosperidade? O que é que faz com que eles então consigam as suas conquistas? E eu quero convidar os irmãos hoje para nós pensarmos um pouco em relação a essa prosperidade dos maus, lendo o texto de 2 Reis 14. Então convido a igreja a abrir o texto para nós fazermos a leitura. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, do versículo 23 até o versículo de número 29. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, vamos ler do versículo 23 até o versículo 29. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como planejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante desta porção lida da Tua Palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, nos fortaleça, leve-nos a Deus à maturidade da fé, compreendendo sempre a Tua verdade, a vontade do Senhor sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, então nós vamos ver aqui a prosperidade dos maus diante desse ponto de vista do que acontece com este rei sobre Israel. E aqui eu lembro mais uma vez aos irmãos que desde que nós começamos então a estudar a divisão do reino, nós temos os reis que são do sul, que são de Judá, e nós temos os reis do norte, que são os reis de Israel. Então nós estamos olhando aqui para um daqueles reis do norte. E nós temos que lembrar então que esta prosperidade dos maus, ela vai acontecer em meio à iniquidade. O texto vem dizer isso para nós, como já fala em todas as outras narrativas, quando nós estudamos os reis do norte. Porque veja então que o versículo 23 traz um resumo breve do que aconteceu com Jeroboão, e aqui é Jeroboão chamado de Jeroboão II, que nós já tivemos um rei no norte com este mesmo nome, e ele diz então, filho de Jeoás, e que ele reinou 41 anos. Versículo 24, então, traz para nós que ele era um rei mau, um rei ímpio, né? Um rei que fez aquilo que desagradava ao Senhor, porque ele não se apartou dos pecados de Jeroboão.
Ou seja, Jeroboão II não se apartou dos pecados de Jeroboão I. O primeiro rei, depois da divisão no norte. O que é que ele fez? Ele desagradou ao Senhor, trazendo a idolatria no meio de Israel. E essa idolatria ela é lembrada a cada rei do norte. Todos eles, o texto vem dizer, não se apartou daquilo que fez Jeroboão. Porque a idolatria, então, que ele traz logo depois da morte de Salomão e a divisão do reino, essa idolatria permanece até este reinado. Veja, então, que o texto está mostrando para nós que este rei que está agora à frente de Israel, ele é um rei idólatra, é um rei iníquo, é um rei ímpio. O que nos faz, então, questionar é se existem consequências para as nações, para aquelas, então, que têm um rei mau, um rei ímpio, que está à sua frente. Veja, então, o texto vem trazer para nós que ao fato dele não se apartar dos pecados de Jeroboão, isso significa que ele continuou conduzindo Israel para a desobediência. Olhando para trás, para a história, nós lembramos que Jeroboão I não só inseriu a idolatria neste período da monarquia, como ele também foi responsável pela divisão de Israel. Juntamente com Roboão, ele estava à frente de todo o povo, que foi até Roboão para questionar. Ele era o líder do povo naquele instante, que então chegou ao povo e disse, você vai diminuir sobre nós o peso que o seu pai trouxe? E então Roboão toma uma decisão e Jeroboão toma outra. Roboão toma a decisão de ouvir o conselho dos jovens, dos amigos que cresceram com ele, que diziam, piore a situação deles, piore o jugo sobre eles. E, em contrapartida, Jeroboão tomou outra decisão. Ele passou a liderar o restante do povo que não quis seguir Roboão, o filho de Salomão. E assim, então, começa essa divisão no povo. Então veja, um rei ímpio traz consequências para a nação de Israel. Na continuação da história, nós conhecemos muito bem a história do rei Acabe, da sua esposa Jezabel. Jezabel era idólatra, sua família toda era idólatra, eles adoravam a Baal. E o texto mostra para nós que Acabe foi responsável por matar os profetas do Senhor. Ele conduziu, então, aqueles à perseguição. Muitos, então, acabaram perdendo suas vidas até ao momento em que a história ressalta Elias e todo aquele momento que ele está diante dos profetas de Baal. Reis maus, ímpios, que trazem consequências ruins para a nação de Israel. Estamos falando aqui do norte. Você tem depois outro rei que nós já estudamos aqui, que foi Amazias. Amazias, por causa do seu empreendimento, do seu sonho em ser grande, em mostrar o seu poder, em mostrar a sua força, ele guerreia então contra os opositores, porém ele perde. E ao perder, recentemente nós estudamos isso, não sei quantos se lembram, o inimigo, que era o próprio rei de Judá, do sul, saqueia o ouro, os bens, a prata, e então deixa aquele rei com a sua economia pior do que estava antes. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus e o seu orgulho, o seu desejo de poder, o seu desejo de grandeza fez com que ele então entrasse em caminhos errados. Guerreou batalhas que não era para ele enfrentar. Nós temos então Jeroboão, Acabe, Amazias, Jeoacás, que termina o seu reinado perdendo batalhas e perdendo a força do exército. Porque os sírios avançam contra eles e o texto diz então que eles se tornam como pó, de tão fracos que eles então ficam. Reis maus que trazem então consequências. Por quê? Porque a visão deles não é uma visão conforme aquilo que agrada a Deus. Isso leva esses homens em busca de mais poder, em busca de saciar ainda mais o seu orgulho, por reconhecimento. Eles querem ser grandes. É só você analisar todas as histórias que nós já estudamos aqui. Todos eles perdiam
porque achavam que eram fortes sozinhos. Esse é o orgulho que brota então no coração daqueles que não servem a Deus, que não estão junto ao Senhor, que são iníquos e conduzem não só suas vidas, mas aqui, vendo neste caso dos reis, líderes que estão à frente de outras pessoas que desobedecem então ao Senhor. Mas o texto traz um detalhe muito interessante no versículo de número 25. O que ele faz com Israel? Ele está à frente. Ele não quer destruir o seu povo, nem o seu território. O texto diz que ele restabeleceu os limites de Israel. Então, em meio a esta iniquidade, a prosperidade dos maus, ela vem porque existe investimento. Veja que este homem ele está fazendo algo que nenhum rei de Israel, do norte, fez até este momento. Quando você faz a leitura da história de Salomão, você consegue observar que o trecho do território que foi restabelecido agora por Jeroboão II havia sido conquistado por Salomão. Com todo o seu poder, com toda a sua glória que Deus havia concedido a ele, ele avança no território. E ele conquista então a grande extensão de território para Israel. Com o tempo, os reis maus vieram, trouxeram consequências para Israel e perderam batalhas. Ao ponto de, em um instante, no reinado de Jeú, os sírios batalharam contra eles e eles perderam essa terra. Os opositores tomaram, por quê? Porque o povo do Senhor estava em desobediência. Mas veja que interessante, Jeroboão II, um homem mau, ímpio, que está praticando a iniquidade, homem idólatra, o texto diz que ele não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. E ele, nesse momento, aproveitou um instante histórico do contexto onde os sírios e os assírios não estavam com tanta força militar, e ele avança e recupera isso. Se você olhar do ponto de vista dos israelitas, se você estivesse no meio da tribo do norte, do povo, do norte, das tribos que estão ali reunidas, você vai olhar uma ação dessa como algo muito bom. Porque o seu povo está ficando mais forte. O seu povo está crescendo, o território está aumentando. Isso é melhor para os negócios, isso é melhor para a economia, isso é melhor para o poder do rei, para a sua influência. Negociações, nós já vimos outros reis que quanto mais eles tinham, mais avançavam, mais os outros os respeitavam. Ao ponto de chegar a trazer para eles presentes, pagarem a eles tributos. E aí nós precisamos então nos questionar, existe iniquidade, existe consequências ruins, mas existem bons frutos por meio daqueles que são maus? Existem bênçãos que vêm por meio daqueles que são ímpios? Porque quando você olha a história de Israel, até este instante, nós vimos muitas guerras. Nós vimos o povo do norte sofrendo constantemente na mão de reis idólatras, porque o norte não teve um rei obediente a Deus. Nenhum deles do norte foi temente ao Senhor, voltou-se aos caminhos de Deus, todos idólatras, todos seguindo o caminho de Jeroboão. O sul não, o sul teve oscilações. Mas é agora com Jeroboão II que nós vemos então uma postura diferente. Um rei idólatra que está trazendo benefícios para Israel. E é interessante de olhar todo o panorama da palavra que ele nos ensina. Quantos outros reis que não eram nem parte de Israel, nem parte do povo do Senhor, que abençoaram o povo de Deus. Se você ler a história de a história de Esdras começa quando o rei
Ciro, rei da Pérsia, ele envia o que? Uma autorização para que os judeus retornem à sua terra. Estavam exilados, eles retornem então para Jerusalém novamente, voltem a adorar o seu Deus. Pode ler isso depois em 2 Crônicas, capítulo de número 36. Ele diz exatamente isso. É um rei mau, é um rei ímpio, um rei que não entende a vontade de Deus. Mas ele então envia um documento que permite com que o povo de Deus volte para a sua terra. Eles são abençoados por meio de um rei ímpio. A continuação da história, logo depois desta restauração de alguns israelitas para Jerusalém, você tem a história de Neemias. A história de Neemias é apenas a continuação da história de Esdras. Períodos muito próximos, mas grupos de pessoas, de judeus que voltam em momentos diferentes para Jerusalém. Quando Neemias volta, ele volta com uma autorização, agora de outro rei persa, Artaxerxes. Quando Neemias sabe o que está acontecendo em Jerusalém, que a cidade está desolada, que os muros estão destruídos, ele se coloca naquele momento em prantos, em oração, e ele recebe uma autorização para passar pelas terras e conseguir material suficiente para reconstruir os muros. Artaxerxes não é temente a Deus, mas ele acaba abençoando o povo do Senhor. Então, se nós formos nos questionar, o que está acontecendo com Jeroboão nesse momento, como é que isso é possível acontecer? Pode vir então bênçãos sobre o povo de Deus através dos maus? Pode. Acontece na história, está registrado e vai continuar acontecendo. E o que nós temos que ver é que existia então neste texto, como ele vem mostrar para nós, um grande impedimento. E muitas pessoas então começam a observar a prosperidade dos maus vem para eles, porque eles então utilizam de caminhos, eles são corruptos, eles roubam, eles são injustos. Muitos deles são mesmo. Mas o que nós temos que ver então, o que é que impede que alguém seja próspero? O que é que impede que alguém, então, desenvolva na sua carreira, na sua vida, no seu reinado? Porque o que nós olhamos o texto acontecer é que aqui um rei ímpio que está pecando, ele está, então, ajudando a Israel. O que é que faz com que os reis maus consigam prosperar? E o texto responde isso para nós. Porque logo no final do versículo de número 25, ele diz, então, por que essas terras estão sendo restabelecidas a Israel? Porque isso já havia sido dito pela boca de um profeta. O Senhor, então, através de Jonas, o mesmo Jonas que você, então, vai ler depois entre os profetas menores, Jonas, então, já havia dito que através de Jeroboão, os limites de Israel seriam restaurados. É interessante de ver isso, porque até parece que há uma incoerência aqui. Mas por que Deus está abençoando este povo? Por que Deus está falando através de um profeta para um povo que é ímpio? Porque todos aqui, sendo guiados por um rei idólatra, estão seguindo conforme vem desde a divisão. Estão vivendo na idolatria. Mas o que nós não podemos misturar é que, apesar dos reis maus, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua com o seu caráter. Então, o que nós vemos o texto mostrar para nós logo em seguida, no versículo 26, é que o Senhor viu a aflição do seu povo. Era muito amarga. A opressão dos inimigos, a dificuldade que eles estavam passando, que já vieram passando nos últimos reinados, era muito difícil para eles, a aflição era grande. E não tinha ninguém, nem escravo, nem livre, que pudesse se levantar
para livrá-los, para ajudar eles naquele instante. E o texto diz então que é por intermédio de Jeroboão, filho de Joás, que o Senhor então abençoa a Israel. Por que ele faz isso? Nós temos que entender a história para você poder chegar num texto desse e você não concluir que fazer o mal vale a pena. Que você pecar vale a pena, porque apesar do pecado de Jeroboão, Deus está abençoando ele. Para que você não interprete o texto dessa forma, você tem que lembrar que nós temos aqui um povo que vive debaixo de uma aliança. Nós temos um Deus que continua sendo o mesmo, bondoso, misericordioso, o mesmo Deus de amor, que continua guiando a história. Gênesis 3,15, a primeira promessa de restauração para aqueles quem o Senhor havia criado. Você continua a história, não só com Adão e Eva, mas você chega em Abraão. Gênesis 12. O Senhor dá outra promessa: vocês serão abençoados, vocês vão ser multiplicados, e ali vem uma aliança com Abraão. Interessante lembrar que a aliança feita pelo Senhor com Abraão, ela é feita quando Deus coloca Abraão para dormir. E quem passa no meio daquele fogareiro fumegante, como o texto nos diz, é apenas o Senhor. Porque não depende do ser humano esta aliança. Não depende do povo de Israel esta aliança. Depende de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade desse Senhor que nós então vemos aqui cuidar de um povo que não merece de cuidados. Ele faz por causa da aliança. E você olha então a história, você diz assim: bom, mas pastor, você acabou de dizer que desde a divisão eles são idólatras. Mas eles continuam sendo o povo de Deus. Eles continuam sendo o povo do Senhor, como até o texto vem nos dizer. Ainda o Senhor não disse que vai apagar o nome de Israel. Porque Deus não desistiu de Israel. Deus não desistiu do seu povo. É por causa da aliança que Deus continua enviando profetas para falar em nome dele, mesmo a um povo que é desobediente. Jonas é colocado então diante desse povo para que eles lembrem que o Deus de Israel ainda está os direcionando, ainda está cuidando desse povo. Pois veja então, é um Deus fiel que está aqui cuidando deles. Ao mesmo tempo, você encontra um Deus que é paciente. Queria pedir que algum dos irmãos fizesse a leitura para nós do texto de Oséias. Oséias capítulo 3, versículos 4 e 5. Oséias, entre os profetas menores, aquele que achar pode ler para nós, por favor. Capítulo 3, versículos 4 e 5. O texto então fala de um período onde o Senhor está trazendo juízo sobre o seu povo. Eles vão passar por um momento onde eles vão estar exilados, eles vão estar longe. Mas que ele diz: eles voltarão. Eles vão voltar a me servir. Isto é longanimidade. É a paciência de Deus para com um povo que é desobediente. Mas é um povo ao qual ele fez uma aliança com eles, onde ele disse que ele continuaria cuidando, abençoando, protegendo esse povo em todos os momentos. O povo de Deus não perde as promessas do Senhor, porque Deus continua sendo o mesmo.
Tem consequências, como nós vimos, os ímpios têm consequências, mas isso não muda o caráter de Deus. E nós vemos então aqui que desde a divisão, nós temos reis ímpios que conduzem Israel para a idolatria, mas que a longanimidade do Senhor ela é vista em vários momentos. Porque mesmo diante da idolatria, o Senhor ainda continua abençoando o seu povo. O Senhor ainda está esperando esse povo retornar a Ele, retornar aos seus caminhos. Veja então, é um Deus fiel à sua aliança, um Deus longânimo e é um Deus de amor. Alguém pode ler para nós o texto de Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, por favor? Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 a 9. Veja só, então o texto traz para nós que este povo serve a Deus não porque eles são os maiores, ou porque eram mais desenvolvidos, ou porque eram obedientes, não. É por causa de amor, aliança e misericórdia. Amor, fidelidade e misericórdia de Deus. Então nós precisamos olhar a história quando você chega ao momento onde encontra Deus abençoando um povo ainda em desobediência, e você tem que entender então como é que os reis maus conseguem prosperar, da mesma forma como os reis bons. Eles não prosperam porque eles são bons, eles não prosperam porque eles são maus. Eles prosperam porque Deus está agraciando os seus reinados quando nós olhamos ao longo da história. Porque Deus está os abençoando. Então vejam só que tudo depende do poder e da graça de Deus sobre aqueles então que estão vivenciando aquelas circunstâncias. Afinal de contas, você pode observar então em toda a nossa sociedade quantos ímpios estão prosperando. E quantos justos também estão prosperando. Por quê? Porque Deus está agraciando essas pessoas. Porque Deus está derramando bênção sobre a vida de várias pessoas, independente de como elas estão, porque isso é graça de Deus, é graça comum, não é por merecimento. A chuva, como o texto vem dizer lá em Mateus, cai sobre justos e sobre os injustos. Então você pode falar assim para mim, mas então compensa a maldade. Compensa eu trilhar um caminho errado para que eu possa então viver. Afinal de contas, Deus abençoa justos e injustos. Esse tipo de visão é uma visão que você não retira das Escrituras. Se tira do seu coração, porque o Salmo 37, que eu mencionei logo no início, o salmista então ele começa a questionar sobre isso. Por quê? Por que que os injustos continuam prosperando e nós que buscamos a Deus, vivemos uma vida de santidade, às vezes não estamos então conquistando a mesma prosperidade do que eles? E ele vem então nos lembrar que os ímpios não tem aquilo que nós temos. Ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque eles dentro em breve definharão como a relva,
e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Ele está então dizendo que o caminho dos justos é continuar obedecendo a Deus, pois nós somos chamados para isso. Paulo vem ser questionado então ao longo de suas cartas. Bom, já que a graça vem sobre todos, então vamos pecar mais para que venha mais graça? De maneira nenhuma. Aquele que é justo, aquele que conhece ao Senhor, aquele que teme a Deus, deve continuar servindo ao Senhor. O que nós não podemos esquecer é que qualquer desenvolvimento, bênção que venha sobre nós, sobre nossa terra, sobre nossa nação, não vem dos homens, vem sempre de Deus. Pois é da bondade de Deus, da graça de Deus, que nós vemos, portanto, tudo isso surgir. É o que acontece com o Jeroboão II. Ao longo desses poucos versículos que trazem então sobre a sua história, mostram o agir bondoso, misericordioso e gracioso do Senhor sobre o seu povo. O que nós podemos então concluir com esta história? Temos que lembrar que líderes maus não alteram o caráter daqueles que servem a Deus. Nós temos que então entender que Jeroboão II estava direcionando o povo à idolatria, mas isso não quer dizer então que a qualquer líder mau, então nós vamos seguir porque Deus vai abençoar. Não! Lembre-se da história de Daniel. Daniel estava sendo direcionado por um rei que era idólatra, ímpio, e ele não se misturou com as suas posturas. Nós precisamos então continuar vivendo sempre com o foco de adoração ao Senhor, para obedecer ao nosso Deus, independente das circunstâncias que nós viermos a passar. Lembre-se então que, como o texto vem dizer para nós, aqui no que aconteceu com Jeroboão II, uma nação possuir governos maus não significa que Deus desistiu do seu povo. Afinal de contas, Deus continuou levantando profetas para falar a Israel. Deus continuou abençoando a nação de Israel. Porque Deus não muda, apesar dos nossos erros, apesar da desobediência do seu próprio povo. Isso traz para nós consolo, porque o Deus que nós servimos vai continuar sendo fiel à sua palavra. Então nós precisamos continuar olhando para o Senhor e não olhar para homens. Continuar fazendo isso. Temos que lembrar também que a graça de Deus, ela vem sobre qualquer um, só pelo agir de Deus. É pelo poder do Senhor. Se Deus não quiser agraciar a cada um de nós, Ele não vai agraciar. Então isso só pode vir sobre nós se Deus agir. O que é que isso traz para as nossas vidas? Que nós precisamos então, como Paulo fala em sua carta a Timóteo, continuar orando, para que a nação então não se esqueça de que o Senhor continuará cuidando do seu povo em todas as eras. Clamor. Quantos são aqueles que clamam por aqueles que são maus? Como Paulo vem dizer a Timóteo, quantos são aqueles que clamam por líderes ímpios, para que eles possam viver bem? A graça de Deus virá sobre as nossas vidas, se o Senhor assim conceder. E por isso é obrigação nossa como igreja continuar focados, olhando para o Senhor, não se misturando com as idolatrias, com as posturas ímpias, continuar olhando para a esperança e o consolo que Deus nos traz, mas agindo em obediência a Deus, intercedendo pelas famílias que estão ao nosso redor, pela cidade, pelo país, pelos líderes, por aqueles que foram eleitos, porque só Deus pode trazer a sua graça sobre esta nação, sobre esta cidade, sobre esta igreja, sobre as nossas famílias. Portanto, eu desejo que o Senhor nos abençoe para que eu e você não fiquemos como o salmista,
indignados porque os maus prosperam. Não, nós temos uma esperança maior, uma esperança que eles não têm, porque eles dentro em breve definharão como a relva. A nossa esperança é de uma vida eterna. Aqueles que estão, portanto, junto ao Senhor continuarão como uma árvore frondosa e cheia de vida. E a nossa esperança, portanto, não pode ser tirada do Senhor. E assim, então, em qualquer circunstância, a igreja tem a responsabilidade de anunciar a mensagem do Senhor. Pois esta é a mensagem de esperança, a mensagem de um Deus fiel, de um Deus gracioso e misericordioso que continuará cuidando do seu povo, apesar de qualquer momento, apesar de qualquer coisa que o seu povo possa viver, como vimos no texto, a prosperidade de reis maus, a prosperidade daqueles que vivem ainda na iniquidade. Que Deus nos abençoe para que a nossa fé esteja firmada somente na palavra, que os nossos olhos estejam voltados ao Senhor, pois é nele que nós encontraremos força, é nele que nós poderemos então sempre nos levantar para poder viver de maneira que ele mesmo venha a ser glorificado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida sobre o texto? Tem uma questão? Convido os irmãos então a se colocarem em pé para nós